Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, e vou ler a partir do versículo 30, de 30 a 44. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versículos de 30 a 44. Diz a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para ali a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Eu estava lendo esse texto e me lembrei a coisa de um mês atrás, ou 2 meses atrás, eu não me lembro bem. Eu precisei ir para São Paulo, para umas reuniões que lá havia, e nesse momento na cidade de São Paulo, eles estavam tendo aquela, como é que chama a noite de fechar a cidade? Lockdown. Eles estavam em lockdown, e os restaurantes só podiam funcionar até 19 horas, mas nós fomos, nos reunimos, desci do avião, entrei numa sala de reunião às 9 horas da manhã, e fiquei lá, paramos para almoçar por ali mesmo, e depois terminou a nossa reunião, 9h30 da noite, e falamos: agora vamos sair para jantar. Para onde é que a gente vai? Que restaurante nós vamos? E alguém lembrou: peraí, os restaurantes estão fechados. Ah, não tem problema, então vamos para o hotel, e lá nós comemos no restaurante do hotel. E chegando no hotel, o restaurante do hotel estava fechado. E então falou: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir. O restaurante do hotel não estava atendendo nos quartos, também não era permitido. Então vamos falar com o tal do iFood. O iFood não estava atendendo. Resultado, eu passei com uma caixinha de Pringles, Pringles, né? Aquela batata frita, desse tamanho, e uma garrafinha de 350 ml de água com gás. Esse foi o jantar. E eu fiquei tomado de uma raiva tão grande daquela situação. E por que eu fiquei? Porque, horas, nós recebemos essa informação, nós tivemos a informação e nós não nos preparamos para lidar com aquele momento. E fui dormir com fome. Também no dia seguinte, no café da manhã, se prepare, porque para manter esse corpo aqui exige um esforço, né? Então, mas eu fui dormir com raiva, mas com raiva de mim mesmo. Por que eu não parei para pensar antes nessas coisas? E eu, olhando esse texto, uma das coisas que me chama mais atenção é exatamente isso. Você vê essa multidão aqui, que eles estavam provavelmente indo para Jerusalém, porque era um tempo de preparativo para a Páscoa. Só que nesse sentido, ao ver a notícia de Jesus, eles foram para o sentido oposto. Eles correram para onde Jesus e os discípulos estavam, de todas as cidades eles partiram, checaram ante eles. Agora as pessoas saem sem previsão, né? Você vê,
sai para uma jornada que indo para Jerusalém, eles não tinham alimento para viajar. Diz o texto no final, e você viu aí que eram mais de 5.000 homens, né? E aí a gente vê o problema de suprimento. Já era tarde, era deserto e não havia o que comer. E eu fico pensando, o que faz essas pessoas agirem dessa maneira? Como o Cid em São Paulo, inconsequente, não parou para pensar, não planejou o seu dia e como lidar, né? E aí muitas vezes eu abandono de uma maneira inconsequente os cuidados para comigo mesmo. Aí se você for parar para ver, no começo deste texto, dessa porção do texto, você vai ver que os discípulos agiram da mesma maneira. Eles disseram, gente, vamos repousar um pouco a parte, a gente está cansado, está com fome, a gente precisa ver como é que nós vamos lidar com essas circunstâncias, também sem precaução. Nesse texto aqui, ele não cita, mas essa mesma multiplicação de pães você encontra em Mateus, em Lucas e João. E nesses outros textos dizem que o dono desses 5 pães e desses peixes era um rapazinho, né? E ao mesmo tempo que você vê marmanjos adultos saindo sem nenhuma previsão, você vê um rapazinho, um adolescente, com 5 pães e com 2 peixes, ou seja, muito mais do que ele conseguiria comer e lidar com isso, né? E é engraçado que nos outros textos dizem que foi André que chegou e entregou o garoto. Tem alguém aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E aí eu fico também pensando, já falei isso até para a igreja uma vez, o que será que disseram para esse garoto para convencer ele, entrega seus 5 pães e 2 peixes, que vai dar para você comer e para a multidão inteira. Você imagina, Davi, nós vamos no McDonald's, você me entrega o seu sanduíche, tá certo? Que nós vamos dividir com todo mundo. Tá tudo certo. Tem chance disso acontecer, Diego? Nenhuma chance, 0 chance. Mas é isso que acontece, né? E é interessante que o grande elemento que move os discípulos, que move essa multidão e que alcança esse garoto, é exatamente o fato de todo mundo precisar, é a necessidade, é o que se não tem, são as necessidades, e nesse caso, como diria a teoria de Maslow, né, na administração, é uma necessidade considerada básica, fundamental, se alimentar, porque necessidades como um todo, elas precisam ser supridas. E se tem uma coisa que qualquer um de nós, no momento que estiver da sua vida, muitos já estão aqui pensando nessa semana, na necessidade de suprimento de uma série de coisas que você precisa fazer frente, que você precisa entregar, que você precisa atender, que você precisa até receber e estar nessa expectativa. E o que eu acho mais interessante é que Jesus está nesse meio todo. Jesus está nesse meio em que a multidão o assediava e já não havia condições nenhuma mais sequer de ter uma palavra ou de descansar, porque perdeu-se o controle diante de tanta gente. Esses discípulos cansados, tinham vindo de um comissionamento de Jesus, estavam cansados e com fome também, ou seja, todos precisam de um suprimento. E é curioso, como é que Jesus, com um gesto, com uma atitude, com uma palavra, com uma ação, atende a todos e supre a todos no momento em que estavam. É o mesmo Jesus que se oferece para a gente hoje, e ainda hoje, neste exemplo que está, para suprir a minha e as suas necessidades. Mas a primeira coisa que Jesus nos mostra aqui é que esse episódio está sinalizando que essa compaixão de Jesus, de Cristo, é para cada um de nós. Ele olha para você com compaixão. Ele olha a todos no momento da história em que estejam, nas escolhas que tenham feito, nos momentos de insegurança, de indecisão. O olhar de Jesus é olhar de compaixão. Mazaroro, falando sobre isso, disse o seguinte: os sinais do amor de Deus se fazem presente em situações especiais. E de um modo particular, quando os nossos recursos acabam, ou quando eles não querem entrar em ação para uma solução. Mas eu e você precisamos enxergar assim.
não é a dificuldade que deve nortear a minha forma de pensar. Não é a falta, não é a necessidade, mas é a segurança de que eu tenho um problema, eu preciso. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe disso, e o seu olhar para cada um de nós é esse olhar de compaixão que abençoa. Veja só, os discípulos chegam e revelam nas atitudes e na maneira que Jesus age, que essa compaixão, ela é percebida nas necessidades mais simples. Por exemplo, diz o texto, ao falar sobre descanso: vinde, vamos repousar aqui à parte, fiquemos a sós, num lugar que nos dê a tranquilidade para descansar. E Jesus enxerga também o descanso como algo que eu e você não podemos prescindir. E particularmente isso se torna importante quando você é tomado pelaquele sentimento particular de que só você pode resolver os seus problemas. É você que tem que carregar nas suas costas. É você que tem que fazer. É quando a vida e a sua vida nas suas mãos se torna, a obsessão do viver. Muitas vezes nós, que somos pais, que somos maridos, nós somos tomados por esse sentimento de que o mundo todo, para ele mover, depende da nossa ação. Muitas vezes você, mulher, você, mãe, você é tomado por esse sentimento de que a sua família não vai rodar bem se depender, porque isso depende de você, da sua ação. Muitas vezes a gente vê jovens sendo tomados por essa obsessão de saber que precisam vencer, porque senão não vão conseguir lidar com as questões do tempo. E passam a viver a ansiedade da necessidade. Passam a viver essa loucura que aí, mais do que nunca, e aí eu ouso dizer aqui, e é para algumas pessoas que estão aqui dentro, e eu estou falando pessoalmente para essas pessoas, que estão tomando o tempo e abandonando o tempo e sendo explorados ao limite, com a obsessão de que se eu não fizer, eu estou fora. E aí você está abrindo mão muitas vezes de você mesmo, das suas necessidades pessoais, do descanso, do respiro. E eu vejo hoje, com esse momento que é irreversível, do chamado home office, muita gente completamente esgotada, porque não para, porque não tem um momento de descanso, porque não tem um renovar de energias, porque não se permite isso, e fica muitos vivendo uma vida que é enxugar gelo. Sabe o que é isso? Isso é uma linguagem antiga. É aquela síndrome do trabalho repetitivo que nunca acaba. Você não acaba o trabalho, você para, ou porque está completamente esgotado ou esgotada, ou porque não tem mais condições, não consegue. E amanhã começa tudo do mesmo jeito, da mesma forma, e a vida se torna esse moto contínuo que pode estar roubando a sua razão de viver, a sua alegria e sua paz. Ah, Cid, mas só eu sei o leãozinho que eu tenho que matar. Amém. Deus te abençoe. Mas viva as suas necessidades na certeza de que isso aí também Deus supre. Deus nos ajuda a ordenar a nossa maneira de viver e de repousar. Porque o descanso, ele é bíblico, gente. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Este é o 7º dia. E se tem alguma coisa que eu preciso pensar, é que este corpo, ele foi feito para o trabalho, mas ele precisa do descanso. E aí a gente vê essa compaixão de Jesus olhando para uma multidão cansada. E os discípulos dizem: vamos mandar eles embora, porque eles vão trabalhando para a sua casa. E aí cada um se vira: não, eu não posso mandar esse povo cansado e faminto a essa altura para casa desse jeito. É o Jesus que supre as necessidades. É engraçado que o capítulo 4 do livro de Hebreus, ele fala também
em entrar no descanso de Deus. E muitas pessoas veem essa perspectiva apenas como uma figura, uma palavra figurativa da morte. Entrar no descanso de Deus é morrer, mas não é só isso. É a gente aplicar também ao fato de que esse descanso, ele pode e precisa ser vivido na nossa caminhada. Na nossa caminhada. E Jesus nos convida ao descanso também, para que esses discípulos e essa multidão tenham um tempo com Ele. Com Ele. Senta aí, gente. Senta aí, grupo de 100. Pega o pão, os pães do menino, pega os peixes aí, vamos dividir. E vamos ceiar juntos, vamos comer, vamos estar juntos em comunhão. Mas é engraçado, a gente talvez, nas nossas necessidades, a gente com muita fé, com testemunho real de que o Jesus é o Senhor e o nosso Salvador, nós podemos estar levando uma vida de incredulidade. As suas necessidades podem levar você à incredulidade, até o ponto de dizer: meu Deus do céu, eu sou um servo, uma serva fiel, eu até trabalho muito para o Senhor, eu tenho sido fiel e nada, minha vida é como se ela tivesse parado, como se ela tivesse estagnado. E a gente lembra que o olhar de compaixão de Jesus, revelado pela percepção da realidade que aquela multidão vivia, fica claro para Jesus que havia ali um problema existencial. E isso é uma coisa que eu e você precisamos o tempo inteiro sondar o coração, porque o Jesus, olha, é o fundo do meu e do seu coração. Vocês repararam que essa multidão, ela tinha um problema de referencial, ela não sabia para onde estava indo, ela estava indo para onde se apitava. É para Jerusalém porque ela é para a Páscoa, mas passou uma pessoa fazendo um milagre aqui, então eu volto, então eu vou para outro lugar. Não, mas eles saíram daqui, pegaram um barco, tá, então eu vou para lá, para encontrar o quê? Se abandonaram na mão da realidade que estavam vendo, e Jesus percebe isso. E percebe isso, e ele chega mesmo a dizer, nesse texto, como disse, em várias partes da Bíblia e no Antigo Testamento, vemos isso citado várias vezes. Olha, gente, esse povo aí é como ovelhas sem pastor, estão perdidos. Eles precisam de direção. Em Números 27, Moisés, chegando ao final do seu ministério, pede ao Senhor que levante uma nova liderança, porque esse povo estava perdido. Ovelhas sem pastor. O profeta Ezequiel fala exatamente, inclusive de pastores que são infiéis, que deixam as ovelhas sem pastoreio. E Jesus destaca isso: olha, eu vejo que essa multidão, ela está perdida, elas precisam ser pastoreadas. E Jesus, é como se aquele também dissesse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O povo que não tem a quem recorrer, essa multidão, que ela vive prisioneira do desconhecimento, vive prisioneira da necessidade não suprida, vive a desorientação no momento de uma pandemia. O Senhor Jesus quer alimentar, o Senhor Jesus, Ele quer trazer suprimento, porque Jesus tem compaixão de você, Ele tem compaixão. Mas a gente vê aqui também nesse texto, que esse olhar de compaixão não elide nem elimina a necessidade de que os discípulos de Jesus cumpram a sua tarefa, cumpram a sua parte. E Jesus diz aos seus discípulos, ele não fala para a multidão, ele fala para os seus discípulos: olha, alimentem o povo, alimentem o povo. E é curioso que Davidson diz uma coisa interessante, um comentarista: tais palavras, elas serviram no momento como uma verdadeira repreensão, e essa repreensão, ela se torna contínua na igreja, na sua incapacidade, muitas vezes, de atender aos famintos e os necessitados, que muitas vezes estão aqui dentro, entre nós. Os necessitados que andam na rua, é gente que precisa receber a graça, a misericórdia, o olhar de compaixão de Jesus, que é transmitido a quem? A nós, a nós. Nós somos os meios pelos quais Cristo está cumprindo a sua tarefa na terra, cumprindo a sua tarefa.
de Jesus, dai-lhes vós, vocês mesmos, de comer. Eu acho que talvez se eu tivesse na hora, eu ia chegar para Jesus e falar, o quê? Eu? Nós? O problema todo é que a concentração da atenção desses discípulos estava na fome, não estava no Senhor Jesus. Nesse momento, ao fazer essa pergunta, eles, assim como eu, está revelando que eles esqueceram com quem eles estavam. Esqueceram do poder de Jesus. Esqueceram do amor de Jesus. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Claro que não. O Senhor Jesus sabe disso. Tanto é que no seu discurso da videira, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Jesus sabe disso. Ele não está exigindo de nós nada além do que nós somos capazes e podemos fazer. Mas é curioso que a nossa reação é sempre assim. Jesus está dizendo, vem cá, não tem o que comer? Tá bom, mas o que vocês têm? Vejam pelo menos as suas possibilidades. Ah, não, peraí que a gente vai dar uma olhada. Ah, descobrimos aqui 5 pães e 2 peixes. Aí lá vou eu manter esse raciocínio tosco, pequeno, apequenado, de que, se são 5 pães e 2 peixes, não tem condições de resolver o problema. Continuo sem olhar para Jesus. E eu vejo hoje muita gente agindo assim, eu não tenho condições, eu não vou conseguir, eu não galgarei o degrau que eu preciso, porque está olhando para quê? Para os 5 pães e 2 peixes, estirando os seus olhos de Jesus. É Jesus. Aqui o que está em jogo, Wilson, não é o medicamento, não é o exame que vai fazer, é a certeza que seu corpo, a sua saúde, a sua vida, dependem de quê? De Deus, de Deus. Ah, irmãos, eu falo isso repetidamente para vocês aqui. Cuidado para você não estar prestando culto à carência. Cuidado para você não estar prestando culto à necessidade, é mais do que isso, a problemas. Lembre-se que você é um servo do Senhor Jesus. E aí eu fico pensando aqui, me diga uma coisa, Jesus pergunta, o que vocês têm? É como se ele perguntasse, o que você está disposto a oferecer? O que você está disposto a colocar diante do Senhor? Depois Jesus pergunta, vem cá, vocês têm um planejamento? Se não tem, eu tenho. Faz o seguinte, gente, se assenta, se arrumem, separem a multidão para receber o alimento. Mais do que isso, reconheçam a necessidade da bênção de Deus. E aí Jesus continua a falar, distribuam a comida. E com isso, Jesus está dizendo, compartilhem, deem, contribuam, ofereçam, sirvam, sejam generosos. Sejam generosos. Porque aí tu volta a pensar no garoto. Já pensou se esse garoto prende esses 5 pães e 2 peixes? O milagre não aconteceria? Claro que aconteceria. Que o ponto ali não era o garoto, nem aqueles pães, nem os peixes, mas o fato de que Jesus supre todas as necessidades. E aí, o Senhor Jesus manda dar para todos comerem. Todos comerem. Não há uma seleção. Isso para nós nesse tempo é tão difícil falar. Num tempo em que as pessoas se classificam, as pessoas se discriminam, as pessoas determinam e escolhem quem são os mais abençoados e os menos abençoados. No momento em que as pessoas se julgam os mais felizes e os menos felizes, em que a gente pega e coloca tabuletas nas pessoas, seja de ordem moral, seja de ordem física, seja de lá qual seja a natureza, como se a nós competisse fazer. Mas Jesus está mandando dizer o seguinte, não ordena por idade, não ordena por sexo, não ordena quem faz parte da primeira igreja presbiteriana de Jerusalém e quem vai para a sinagoga, não, é para todo mundo, porque quem tem necessidade tem pressa, quem tem fome precisa. E aí eu quero lembrar de novo, lembra da compaixão de Jesus? As pessoas precisam. E a gente fala do estabelecimento do reino de Deus, de levar almas a Jesus, mas o estabelecimento do reino depende de que eu esteja pronto, de que eu esteja pronta a me abrir
para receber o outro, para receber as pessoas, sem pressupostos, sem julgamentos, na certeza de que o olhar de compaixão do Senhor, Jesus cobre a todos e Ele lida com cada um de nós da forma que precisa lidar, no momento que precisa ser lidado. Mas Jesus não para aí. Ele continua a agir no meio do seu povo. E ao alimentar essa multidão, Ele está também nos mostrando e revelando a providência de Deus. A providência de um Deus que age nesse tempo. E aí, a gente fala muito, e você já deve ter ouvido falar, em presciência, que Deus já sabe. Que Deus sabe e que Deus conhece. O salmista, o Salmo 139, fala disso. Salomão fala isso em 1 Reis, no capítulo 8, de 37 a 39, exatamente ao dizer que Deus já lhe conhece o coração. O salmista diz que ainda a palavra não me veio à boca e o Senhor já conhece todo. Mas nós também precisamos nos lembrar que o fato de saber não elimina a realidade de que o Senhor administra toda a sua criação. E mais do que isso, Ele administra eficazmente todas as coisas. E nesse sentido, o escritor Berkoff, ao falar sobre a providência divina, ele nos mostra que isso se revela em toda a Bíblia. Sobre o universo em geral, sobre o mundo físico, sobre os negócios das nações, sobre o nascimento do homem e a sua sorte na vida, sobre as vitórias, sobre os fracassos, sobre coisas que são aparentemente acidentais ou insignificantes. Na proteção aos justos também a providência do Senhor se revela, no suprimento de necessidades, nas respostas à oração e, mais do que isso, também no revelar do castigo aos impiedosos. É um Deus que Ele é presente. O que a gente vê Jesus mostrar nessa experiência desse povo aqui é exatamente o fato de que Deus é presente e não há nada que diga em relação à sua vida que não importe para Deus. E eu quero concluir dizendo para você que Jesus tornou os seus ministros os seus discípulos em ministros da provisão. Ao andar com eles, o Senhor Jesus os ensinou isso o tempo inteiro. Eu quero que vocês vão e façam a mesma coisa. Ainda no capítulo 6, o versículo 1, Jesus diz que partindo dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. E Jesus está mostrando para eles. E Ele também nos convida, eu e a você, como discípulos, a nós termos esse olhar da compaixão, semelhante ao olhar de Jesus. Quando você vê alguém que é agressivo demais, é uma alma que está gritando por socorro, que provavelmente não está entendendo o momento em que está vivendo, e precisa de alguém que tem o olhar de compaixão e mostra uma necessidade aí não suprida, e eu posso ser a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Talvez você precise olhar para a sua vida assim também. Você que tem que se cobrado além da conta, é preciso que você se permita ser visto por Jesus com compaixão. Isso me parece tão óbvio, mas não é. Porque eu e você somos tão orgulhosos que a gente imagina que compaixão é um olhar que nos vê como menores, como incapazes. E eu quero o tempo inteiro afirmar e reafirmar a minha condição, a minha capacidade e a minha força. Mas viva as suas fraquezas na presença de Jesus. A gente também precisa lembrar que Jesus é o dono de todo o poder e de toda a autoridade. E que eu preciso me submeter a Ele. E aqui, na consequência do que você acabou de ler e ouvir, uma das atitudes que a gente vê expressa em todos aqueles que estão tendo contato com Jesus. Submissão a Ele. Ouçam a minha voz. Peguem os pães, peguem os peixes, juntem as pessoas, as dividam, distribuam o que precisa ser distribuído, recolham o que está em excesso
E assim eu continuo a mostrar para você que a provisão de Deus, ela é presente ainda hoje na sua vida. Essa é a minha oração, para a minha vida e para a sua vida. Que o Deus do impossível, como a gente canta, seja reconhecido nos meus passos por onde quer que eu vá. Que seja reconhecido na sua vida, nas suas vitórias, nas suas certezas, mas também naqueles momentos em que você não percebe, mas está meio perdido na sua caminhada. Que Deus te abençoe.